Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Muito bem, sei que talvez vai iniciar agora, só a parte da tarde, de repente não conseguiu estar conosco de manhã, claro que você pode acessar depois, né? O retiro vai ficar aí por um tempo, você pode estar acessando o retiro e participando dele na íntegra, mas só para atualizar você no contexto aqui, estamos falando então da saída, do êxodo, o êxodo do povo de Deus do Egito, o êxodo de cada um de nós, das situações pequenas, de várias situações, talvez você viva a saída dessa situação para a bênção, a graça de Deus. Fazer com que a sua casa, a terra onde você pisa, seja a terra que emana leite e mel, porque ela é terra que emana leite e mel, não é deserto, não é terra infértil. E perceber que dentro da sua família existe a manifestação de Deus maior do que a manifestação da sarça, você que é pai e mãe. Essa manifestação são seus filhos, mas também pode ser o seu esposo, sua esposa, seus pais. E Deus fala. E sua casa, é monte de Deus, é montanha de Deus, é lugar de oração. E agora, depois nós falamos, né, da vitória, a vitória que está no itinerário de Deus Pai. E o itinerário de Deus Pai, itinerário, você sabe, né, o que é um itinerário? É um caminho pré-determinado. A vitória está no itinerário de Deus. O itinerário de Deus, que nos leva para o céu, para a eternidade, é Jesus Cristo. E agora, nós queremos olhar para a palavra de Deus e tomar posse da graça. Como homens e mulheres chamados à santidade, nós queremos nos apropriar verdadeiramente dessa terra prometida. Eu trouxe uma consciência que a terra prometida é sua casa e que é preciso você sentir a sua casa, a sua família. A terra prometida é o lugar que você pisa, então é preciso tirar as sandálias para sentir a terra prometida. Mas a terra prometida, para todos nós, ela é também uma referência do céu, da eternidade, e para chegar à eternidade, ao céu, nós precisamos viver uma vida de santidade. Então, para mim tomar posse da graça de Deus, dessa terra prometida, para o povo de Israel tomar posse da terra prometida, nos relatos do Êxodo, eles precisaram pegar na espada, precisaram lutar, precisaram vencer seus inimigos. Nós também precisamos lutar, não com espadas, não para matar ninguém, mas para matar o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, diz São Paulo, na carta aos Efésios, não é homem de carne e sangue. O inimigo de Deus é o demônio, Satanás, são os principados e potestades, são os príncipes deste mundo tenebroso, são as forças do mal espalhadas nos ares. É uma luta espiritual. A nossa luta não é uma luta humana. Claro que a fragilidade nossa no relacionamento com Deus, da nossa parte, porque o relacionamento de Deus conosco é perfeito, mas da nossa parte para com Deus, esse relacionamento fragilizado por causa que nós, no mesmo dia que vivemos a santidade, também vivemos o pecado. No mesmo dia que nós promovemos o céu para o outro, às vezes nós promovemos o inferno. Então essa fragilidade da nossa parte, da nossa vida espiritual, é um combate, é uma luta e acaba se manifestando na carne. Quando eu perco a minha luta espiritual, eu acabo sofrendo na carne. E o que é sofrer na carne? Doença. Muitas depressões são oriundas disso. Às vezes doenças físicas, né? Até a ciência fala que a falta de perdão pode gerar enfermidade. Então veja bem, quanta coisa. Isso por quê? Porque temos uma fragilidade espiritual, que não é para existir, porque não foi assim que nós somos criados na intimidade de Deus.
e nós rompemos a intimidade com Deus. Não foi só Adão e Eva que romperam a intimidade com Deus. Nós rompemos. Porque nós somos criados, nós nascemos, geralmente todos nós fomos batizados, e ali já nos tornamos casa de Deus, morada de Deus. Boa parte de nós foi educada na fé, e depois nós abandonamos o Senhor. Por um tempo, talvez você nunca abandonou, louvado seja Deus, mas muitos de nós abandonamos a Deus. Outros já nasceram e cresceram longe de Deus, longe da educação religiosa. Veja só, quanta coisa precisa ser corrigida em nós. Nós não nascemos para viver fora da intimidade com Deus, nascemos para viver na intimidade com Deus. Então esse povo, para chegar até a terra prometida, precisou lutar. Precisou lutar. Moisés, nesse momento agora, vou citar Moisés em uma batalha específica, que você pode perceber, em Êxodo capítulo 17. Você pode dar uma olhadinha aí, Êxodo 17, no versículo 12. Para que eu possa vencer, para que eu possa tomar posse da terra prometida, eu preciso vencer os inimigos de Deus. Porque não são inimigos meus, são inimigos de Deus. Satanás, ele é inimigo de Deus. E por isso ele quer me atingir, porque se ele me atingir, se ele atingir você, ele está atingindo Deus. De certa forma, Satanás, ele está ferindo o amor de Deus, o relacionamento de amor de Deus, entre eu e Deus, Deus comigo. Deus continua amando de forma perfeita, mas olha só, o pai, quando vê o filho sofrendo, ele sofre juntos. Satanás, ele se torna meu inimigo, por quê? Porque eu sou filho de Deus, porque você é filho de Deus, porque existe uma promessa de eternidade para nós. Olha quanta coisa Deus fez por nós. Deus deu seu Filho único para morrer e ressuscitar, e assim romper a escravidão que tínhamos, a escravidão da morte, a escravidão do pecado, e herdarmos a vida eterna. É muito amor, e Satanás fica revoltadíssimo com isso. Então, inimigo de Deus, nós precisamos vencer os inimigos. E por que no plural? Porque já citei antes, Paulo aos Efésios capítulo 6, como que a ação do demônio, contra quem temos que lutar, é muitas formas de manifestação de Satanás, muitas formas. Às vezes as pessoas, e eu também lá mais atrás, eu pensava, quando falava em manifestação de Satanás, a ação de Satanás, eu pensava sempre em gente pulando e se esperneando. Sim, já vi muitas vezes isso, já enfrentei muitas situações assim, mas a manifestação de Satanás, as piores estão no orgulho, na vaidade, na arrogância, na autossuficiência, na prepotência, na mentira, no rancor, na mágoa, no ódio. Olha a ação de Satanás. Então é culpa de Satanás. Não, é culpa sua que está dando espaço para o demônio. Irmão, põe a mão na sua consciência. Muitas vezes nós damos, no nosso dia, dentro dessas 24 horas, nós damos mais espaço para a ação de Satanás do que para a ação do Espírito Santo. Muito mais espaço. Então nós precisamos vencer o inimigo de Deus, e Moisés, ele vai ensinar aqui como vencer o inimigo de Deus. Está no capítulo 17, Amaleque, deixa eu ver se eu peguei o nome certo, Amaleque, perdão, vai atacar Israel, vem atacar o povo. E Moisés, ele vai dizer a Josué, Josué é um fiel, um homem que estava sempre junto com Moisés, que experimentou esse relacionamento de intimidade de Moisés com Deus. Josué estava ali na tenda de oração, Josué se entretinha, né? Estava ali junto com Deus na intimidade, e por isso Josué, ele é chamado depois para suceder Moisés. Deus quer que Josué fique no lugar de Moisés. Josué é antes do povo entrar na terra prometida, o que aconteceu? O povo chegou diante da bênção. Vê se não acontece assim às vezes com a gente. Chegamos diante da bênção, diante da graça, e às vezes temos medo de tomar posse. Quantas pessoas eu já vi, cheias de vocação, aqui na comunidade, abandonarem a comunidade, seja de vida ou de aliança. Sabe por quê?
Porque às vezes ficaram com medo e às vezes eles nem têm consciência disso. Então deram espaço para o murmúrio, para a lamentação, para a reclamação, quando na realidade dentro deles tinha um medo de ser inteiramente de Deus. A posse, a graça de Deus, a graça maior de Deus na nossa vida é essa, eu ser inteiramente de Deus. Se eu viver nesse mundo inteiramente de Deus, eu não vou perder a eternidade. Eu vou honrar Jesus Cristo e vou ganhar a vida eterna. E Deus diz, serás inteiramente do Senhor teu Deus. Inteiramente. Mas, às vezes, as preocupações do mundo, aquilo que eu quero que seja do meu jeito, e em situações acaba afastando. Enfim, quantas pessoas, não só da comunidade, acabam tendo medo. E o povo de Israel chega diante da terra, Moisés ele manda lá um pessoal, né, para ver a terra, para conhecer a terra, e eles voltam e dizem, olha, a terra, e trazem frutos da terra, essa terra realmente mana leite e mel, essa terra é uma bênção, é uma graça, tudo que planta aqui dá, é maravilhoso essa terra. Olha, começou a tua família é maravilhosa, você casou de novinho, o marido é uma bênção, a esposa é uma bênção, é beijo para cá, beijo para lá, abraço para cá, abraço para lá, é aqueles apelidinhos fofinho, lindinho, negro, cheiro, às vezes pode até nem cheirar bem, é cheiro, né? E fala um nome diminutivo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ai, essa terra é maravilhosa. De repente, no meio deles, de tanto elogio para a terra, alguém disse assim, mas só que não dá para entrar aí não, tem gigante. O povo é um povo alto, um povo grande, um povo bravo. Aí formou a família, começa a vir os filhos, e de repente, antes mesmo, já começa a ter os arranca-rabo, as brigas conjugais. Depois os filhos acabam sendo estorvo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E o que acontece? Deus diz para Moisés dizer àqueles homens que, como eles rejeitaram a bênção de Deus, a graça de Deus, eles vão morrer no deserto. E é por isso que esse povo fica 40 anos no deserto. 40 anos andando no deserto, mudando de acampamento em acampamento, até que todos os que tinham acima de 20 anos morressem. Só Josué, por isso que eu falei disso, e Caleb que ficaram vivos, porque de todos que foram lá caminhar na terra, né, ser espiões de Moisés lá na terra, só no final Josué e Caleb disseram, nós podemos vencer esse povo, porque eles são inimigos de Deus, e nós conseguiremos conquistar a promessa. Só os dois ficaram vivos. E Josué se manteve fiel, também Caleb, mas Josué foi escolhido para ser sucessor. Então Ameleque, voltando aqui à palavra, capítulo 17, versículo 8, inimigo de Deus, vem atacar o povo de Israel. E o que acontece? Moisés manda lá alguns homens brigar com ele, mas veja só, poder da intercessão, por isso eu trouxe nessa palavra, para derrubar as muralhas que se levantam lá na terra prometida, que nos impede de viver a bênção de Deus. Nós precisamos de intercessão. Nós precisamos ser intercessores. Daí você pode usar a intercessão com o Santo Terço, você pode usar a intercessão com a adoração, que já falamos, na Santa Missa, e por aí afora, mas acima de tudo, a intercessão de uma mulher, de um homem justo. Olha só, versículo 11. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava a mão, Amaleque triunfava. Mas como se vatigasse, você está entendendo? Josué subiu um monte e o povo foi lutar contra esse pessoalzinho do Amaleque, os amalecitas. Quando Moisés estava com o braço levantado, a força, o vigor de Deus estava presente nos combatentes. Quando cansava o braço do intercessor, o vigor, a força de Deus baixava. Não é que a força de Deus baixava, aqueles que estavam ali não absolviam.
Não absolviam. Estou aqui pregando para vocês, lá na capela está um grupo pequeno de intercessores diante do Santíssimo, rezando, clamando a misericórdia de Deus para que ela chegue até você, para que eu vença os desafios como pregador, os demais aqui como músico, para que tudo funcione correto e que essa palavra penetre no seu coração e produza os efeitos segundo a vontade de Deus. Irmão, o que aconteceu? Versículo 12. Mas como se fatigasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Arão e Hur vieram, sentaram Moisés e seguraram os braços de Moisés levantados. Aqui na comunidade, nós somos chamados por Deus a viver a vida fraterna. Eu digo aqui, na vida, na aliança, né? Onde um vai rezar pelo outro. Um vai manter o outro com os braços levantados. Porque Deus não quer nossa derrota. Deus quer nossa vitória. E a outra passagem que você abra, conhecidíssima também, Josué, lá no capítulo 6. Josué no capítulo 6, outra forma poderosa de intercessão se chama o louvor. As muralhas que o inimigo levanta diante de nós, com a nossa intercessão pela adoração, com a nossa intercessão pelo terço, pela Santa Eucaristia, pela Santa Palavra na liturgia, pela Palavra de Deus lida diariamente, pelas nossas obras de caridade e pelo nosso testemunho de vida, meu irmão, e associado ao louvor, as muralhas não vão ficar de pé. Não vão ficar de pé. Então, Josué, ele entra, Moisés aqui já morreu. Josué entra com o povo na terra e começa a caminhar na terra a vencer os inimigos. E um desses inimigos, é esse povo de Jericó, cidade fortificada. Fortificada. E como é que eles venceram o inimigo? Eles tiveram que usar a espada? Tiveram. Deus faz a parte dele e nós fizemos a nossa. A nossa parte é a oração. E eu dizia esses dias nos retiros que fizemos, ou na leitura diária, a oração ela é dividida em duas partes. É orar, rezar e agir. Rezar e agir. A proposta que Deus revela a Josué é a seguinte: vocês caminhem todo dia uma volta em silêncio em redor da cidade. Por 7 dias. No 7º dia você caminha 7 voltas. No final da 7ª volta, vamos, ao som da trombeta, nós vamos levantar um grande clamor a Deus, e Deus vai entregar Jericó. E assim foi. Está aqui dizendo o versículo 15 do capítulo 6. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Nos outros dias, só uma volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas, na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, versículo 20, os sacerdotes tocaram as trombetas, e logo que o povo ouviu o som das trombetas, o sinal de Deus, levantou um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu a cidade sem nada diante de si, e aí conquistam a cidade. E às vezes aqui tem uma parte que parece ser escandalosa, porque se você continuar lendo, você vai ver que Josué manda matar, né? Todos. É ordem de Deus. Todos. Que ninguém fique vivo, a não ser aqueles que esconderam os espiões, que é Raabe, e aqueles que estiverem com ela. Para dizer para nós o seguinte: o mal deve ser cortado pela raiz. Deve ser cortado pela raiz. O Everton, ele carpinou agora a nossa rocinha de aipim. E o mato que está ali, no meio do aipim, é cebolinha. Não sei como é que você conhece, nós conhecemos por cebolinha. Cebolinha, você
corta ela hoje, capina ela hoje, amanhã já tem um brotinho. A cebolinha é uma forma de carinho para essa planta, devia se chamar demônio, Satanás. Eu nunca vi crescer tão rápido. Como é que se mata a cebolinha? Para matar de verdade. Porque pode envenenar a cebolinha, ela seca todinha. Daqui a pouco, ela ressurge. Cebolinha é um negócio interessante, você tem que arrancar ela, só que quando você arranca, a cebolinha está aqui em pezinha, você arrancou a cebolinha, pegou a raiz, você vai puxando, ela tem outro fiapo. Aí lá na frente tem outra cebolinha, e fora as ramificações. É difícil de arrancar a cebolinha, difícil. Terra dura, então a pina ali fica bonito, claro, o empim cresce mais, cebolinha vai vir de novo. Cebolinha é um negócio, é o capeta. É uma ação demoníaca na terra. Porque não sai para lá, arrancamos a cebolinha, jogamos para a galinha olhou e disse, cocococó. Não quero esse negócio aí. Esgravatou ali um pouquinho a terra da cebolinha, nada da cebolinha ela quis, nada. Para que serve a cebolinha? Para que serve as coisas do mal? Só para a gente infernizar a vida dos outros, né? E consequentemente é nossa. Então, olha só, irmão, corta, decepa o mal. E assim aconteceu, e o povo continua indo à frente para se estabelecer na terra, que agora, se Moisés era o tutor do povo, Josué agora é aquele que vai executar a divisão, a partilha da terra pelas 12 tribos de Israel. As muralhas, elas não podem resistir à intercessão, à oração, ao louvor. Qual é a muralha da tua vida? Qual é a muralha que está te incomodando? Qual é a muralha? As muralhas não vão resistir, elas vão cair. Por quê? Porque Deus quer que nós tomamos posse dessa terra prometida. Aí vem toda a questão, até agora a gente trouxe essa questão do Evangelho, do Antigo Testamento, mas tem a questão do Novo. O céu é a grande terra prometida. E aí, volto a dizer, se nós não promover o céu aqui, não tem céu para ninguém. Não vai ter céu para nós. E para isso nós precisamos ser imitador de Cristo. O que fala nas bem-aventuranças do capítulo 5? Lá no capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, você deveria de ler várias vezes. Eu deveria de ler várias vezes para aprender os ensinamentos de Jesus Cristo. Lá vai dizer, por exemplo, amai vossos inimigos, fazer bem aqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Lá no capítulo 5, inicia com as bem-aventuranças. Nós precisamos ter o quê? Coração de pobre. Nós precisamos chorar diante das calamidades do mundo, chorar, uma forma de rezar, de oração, de se compadecer. Nós precisamos ter mansidão no nosso coração. Está lá no capítulo 5 de São Mateus. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça não é pegar a foice na mão, a foice e o machado, e sair daí fazendo piquete contra todo mundo. Não é, não. Fome e sede de justiça não é assumir uma bandeira, seja lá a cor que for, e achar que está certo e menosprezar as outras pessoas. Fome e sede de justiça não é ter a face comunista gravada no seu rosto, no seu coração. Fome e sede de justiça é, por amor a Jesus Cristo, eu não quero que ninguém sofra, mas é por amor a Jesus Cristo, não é por um idealismo qualquer, não é por um idealismo, eu não quero que ninguém sofra, então, porque amo o Senhor, vamos ajudar as pessoas. Às vezes, sabe, que eu vejo gente querendo gritar, querendo fazer guerra, e acho que isso é justiça. Justiça é você rezar pelo seu irmão. Justiça é você olhando para a palavra de Deus, você pôr em prática na sua vida e ser um intercessor. O mundo está difícil porque poucas pessoas estão levantando os braços para rezar. O mundo está difícil porque nós perdemos a obediência, deixamos de lado a obediência a Deus. Deus poderia ter derrubado a muralha, o povo está chegando de Jericó, a muralha caiu, o povo entra, o povo não precisava matar ninguém, desapareceram. Outro dia eu vi um pedaço de um filme onde o pessoal virava um montinho de cinza no chão. Filme bem ruinzinho, por sinal, bem ruinzinho. Não aconselho para ninguém, não sei nem o nome. Deus podia ter feito um negócio assim. Deus poderia ter tirado o povo do Egito, ter levado para a terra prometida, chegar lá, os outros povos tudo ido embora. Deus diz, vocês vão embora que agora eu vou botar outro pessoal aqui, vocês vão para outra cidade. Não foi assim.
Deus deu uma direção, uma volta por dia, ao redor da cidade. E no último dia eles levantaram muito cedo para poder, obedecendo a Deus, irmão, obedecendo a Deus. Olha só, o amor de Deus por cada um de nós é tão grande. Como que a gente pode negar a Deus? Bem-aventurança diz: fome e sede de justiça, sede misericordiosos, sede puros de coração. Quanta gente com o coração contaminado. Sede pacíficos, mas parece que a gente quer mais a guerra, quer mais a luta, quer mais a revolta, dentro daquilo que eu já dizia. Não tenha medo de ser perseguido por causa da justiça. Vocês rezam muito e fazem pouco, alguns dizem às vezes, né? Para nós, diziam para nós quanto renovação carismática, deve dizer ainda, vocês rezam muito e fazem nada. Pois olha, acho que o fruto das nossas orações já fizeram mais do que muita gente por aí, sem oração, bem feito. Sabe por quê? Que às vezes a gente reza muito e não faz nada, não vê muita coisa? Porque às vezes nossa oração não é uma oração a partir de alguém que vive o testemunho. Aí fica mais difícil mesmo. Aí nós vamos virar um povo desacreditado. Se nós queremos pregar a palavra, mas não vivemos o que pregamos, não vivemos o que rezamos, aí não vai dar certo mesmo. Jesus é a grande prova desse amor de Deus, por isso ele está nos ensinando. É preciso ser imitador de Cristo. Paulo diz: ser de meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É coragem. Imagina se nós todos, você que está aí me acompanhando, nossa comunidade, se nós, igreja, pudéssemos olhar e dizer: ser de meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Você pensa o que é isso, meu irmão? Você não para pensar. É andar com gente santa, é caminhar ao lado de santo. Quem diz um negócio desse é porque vive de verdade uma vida muito reta. E olha que Paulo, ele era um cara, não era muito fácil. Ele reconhece as suas lutas. Deus me deu um espinho na carne, mas esse espinho é para me lembrar quem eu sou. Às vezes as pessoas têm qualquer espinho na carne, qualquer dificuldade, já querem jogar todo, né? Vou renunciar a isso, não quero mais saber. Não. É para dizer: poxa vida, tem essa dificuldade, tem essa luta, mas eu sei em quem coloquei a minha fé. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas com convicção de fé. Não é igual aquele povo católico que diz assim: eu sou católico, nasci católico e vou morrer católico, mas não vai na igreja. É desonesto. Aí não dá. A grande terra prometida, se aqui nas muralhas o povo orou e as muralhas caíram, agora Jesus vem e derruba para nós a muralha que nos impedia de entrar no céu. Nós não precisamos gritar, nós não precisamos louvar, nós precisamos seguir Jesus Cristo, porque Ele é o itinerário que leva para Deus. E tinha uma muralha que impedia o povo de voltar para Deus. Paulo diz: somos cidadãos do céu, nós temos que voltar para o céu. Mas tinha uma muralha, não tinha como um véu, uma dificuldade, não tinha, o povo morria, não podia voltar para Deus. Por isso Jesus, quando morre, desce, está no nosso credo, a mansão dos mortos. Desce a mansão dos mortos, para que as pessoas que lá estavam na justiça pudessem voltar para Deus. Olhe bem, meu irmão, eu preciso tomar posse do céu. Preciso tomar posse do céu. Eu não posso perder o céu, porque o céu é uma promessa de Deus para mim. Eu preciso me manter no Evangelho de São João, capítulo 19, olha só, uma forma da gente se manter em santidade. É diante das cruzes ou das muralhas, vamos usar esse exemplo, eu me manter de pé. Diz assim, João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Elas estavam de pé. Quer vencer as muralhas? Diante das mais diversas dores, se mantenha de pé. A Luana rezou aqui pela manhã, fez a condução da oração depois da primeira pregação. E quando nós encerramos agora ao meio-dia, veio a notícia de que a sua cunhada havia falecido. Entrou numa cirurgia ontem à noite
e hoje pela manhã veio a falecer com 36, 37 anos. Tem um filho de 7 anos de idade. Olha só, é uma muralha. Você está aqui rezando para que Deus opere na vida dos outros. E de repente, o que acontece? Os outros não sabem das nossas lutas, das nossas dificuldades. Não sabe. E ela perde agora, a sua cunhada está indo para o Paraná para poder participar lá do velório e prestar as condolências aos irmãos. Chegamos lá, estava chorando, claro que chora, é obrigado a chorar. Somos de carne e osso nessa hora. Essa é a hora de dizer que somos humanos. Sentimos, temos os pés descalços, sentimos a terra que nos envolve. Fica de pé diante das lutas, de pé diante das cruzes. Outra palavra que eu quero trazer para você, preste bem atenção, olha que coisa linda. Efésios capítulo 1. O Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, eu estou tomando do meio do versículo 17, Efésios capítulo 1. O Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele. Que ilumine os olhos do vosso coração. Se os olhos do nosso coração não estiverem iluminados, nós não veremos nada além daquilo que está na nossa frente. Lembra do começo da pregação? Lá da outra pregação? Nós precisamos enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Isso, como é que os olhos do coração podem estar iluminados? Sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem ressentimento. Aí os olhos do coração estão iluminados. Então, olha que coisa bonita esse versículo. Rogo ao Deus, versículo 17. Rogo a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais aqui, esperança fosse chamados, quão rica, meu Deus, vou voltar aqui, que compreendais, compreender é aqui na cabeça, viu? Aqui esperança fosse chamado. Qual é a esperança que eu fui chamado, meu irmão? Participar de uma vida eterna com Jesus Cristo. Só que, às vezes, as pessoas elas não se animam na fé porque elas pensam que isso é algo muito distante. Infelizmente, porque perdemos, porque sofremos com a Luana. Infelizmente, a irmã dela hoje partiu para viver essa esperança. Infelizmente, porque perdemos, mas foi. Ela foi. Olha só. Vou voltar aqui. O conhecimento dele que ilumine os olhos de vosso coração para que compreendais a que esperança fosse chamados. Qual é a esperança? O céu. O céu. Acho que eu falei irmã da Luana, cunhada, perdão, cunhada. Esperança do céu. O céu. A eternidade, ela começa aqui, então não está distante, está aqui próximo de nós, é aqui que nós precisamos, sabe, viver as alegrias do céu, não viver as tristezas desse mundo, ou as alegrias que esse mundo traz, e que muitas vezes, a maioria delas, acabam gerando tristeza. Tudo aquilo que nós podemos sorrir, que nós podemos nos alegrar no meio dos irmãos, nas nossas festas, né, nas nossas comidas, e coisa gostosa, poder estar sentado à mesa, participar com os irmãos. Enfim, viajar, dizia o padre ontem, viajar quando tem dinheiro, coisa boa. Tudo isso são momentos de alegrias que se tornam eternas dentro de nós. Por quê? Porque são feitas à luz desse amor, dessa felicidade de Deus. Mas se não for em Deus, pode se tornar tristezas. Qual é a esperança que nós fomos chamados, meu irmão? Olha aqui esperança fosse chamados, quão rica e gloriosa é a herança que Ele reserva aos santos. Esses santos é eu e tu. Ah, meu Deus, precisa ser.
porque está fazendo referência justamente para mim e para ti, mas nós precisamos ser santos. Você imagina só São Francisco e Santo Antônio, né? Se conheceram, caminharam juntos. Vamos trazer mais pertinho de nós. São João Paulo II visitou Santo Padre Pio, e Padre Pio confessou São João Paulo II, ainda não era Papa, é claro. Você pensa um negócio desse, pensa a grandeza disso, meu irmão. João Paulo II, São João Paulo II recebe Santa Madre Teresa de Calcutá. Você sabe o que é isso? Você não tem noção, talvez? São João Paulo II participou do Concílio Vaticano II, lá estava João 23. Você consegue? Tenta trazer isso. São João 23 estava lá. Os santos, um caminhando com o outro. Meu irmão, se eu e tu vivemos a santidade, nós vamos, o nosso carisma, refletir Jesus para esse mundo todo. Fiquei até arrepiado de dizer um negócio desse. Porque nós podemos estar andando com santos e não temos a consciência. Por quê? Porque às vezes os nossos olhos enxergam só aqui da carne, não enxergam iluminados, não estão iluminados no coração, a gente não consegue ver além. A gente duvida do testemunho do outro. Não, preste bem atenção no que nós estamos dizendo, irmão. Santos do nosso tempo. Santa Irmã Dulce, quantas pessoas conviveram com Santa Irmã Dulce agora? Aqui de São Paulo são Frei Galvão, aquela região ali. Santos do nosso tempo. Eu acredito que eu já caminhei com muito santo, e caminho ainda com muito santo. Muito santo. Que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fosse chamados, quão rica e gloriosa a herança que ele reserva aos santos, a qual suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. Olha só, a grandeza do poder é o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, o que rezamos no creio, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver nesse mundo como no futuro. Esse é Jesus Cristo, que derrubou a muralha, que abriu o céu que estava fechado, que nos deu a graça de entrarmos na terra prometida, e só falta fazer o quê? Nós começar a caminhar de verdade com passos firmes, não moringosos, não chorosos, não amedrontados, não raivosos, irados, mas cheio de uma esperança viva, com um olhar que dá-se do coração. Irmão, o céu começa aqui, vá. Viva feliz. O céu começa aqui. Tome posse dessa graça. Caminhe na santidade. Seja um imitador de Cristo. Aí, como é que eu vou fazer isso? Olha, Deus de antemão preparou as obras boas para que eu e você as praticássemos. Inclusive está aqui, no capítulo 2, no versículo... Deixa eu ver se... No versículo 10, somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos.